Se dar nome para uma pessoa que vai viver ali seus 80 anos, se tudo der certo, já é difícil, imagina dar nome para uma capital. Parece complicado, né? A nossa atual capital da República teve 7 propostas de nomes. Uma é um tanto quanto discutível, a gente vai começar por ela, que é a Nova Lisboa. Deixa eu anotar aí. A Nova Lisboa, muitos historiadores classificam isso como um primeiro nome atribuído ao Marquês de Pombal para uma nova capital colonial do Brasil, no interior, né, longe do litoral, portanto. Enfim, não há registro histórico sobre isso. A única coisa que se atribui ao Marquês de Pombal, que de fato tinha um interesse muito grande no Brasil, tinha propostas para o Brasil, inclusive suas propostas, algumas propostas para o Brasil motivaram a Conjuração Mineira, que a gente vai ver nesse episódio ainda um pouco mais para frente, mas não se tem registro dessa Nova Lisboa de Pombal para o Brasil, para a colônia portuguesa. A única relação que se faz com o nome Nova Lisboa e o nome de Marquês de Pombal, do Marquês de Pombal, é a reconstrução de Lisboa, da capital portuguesa, depois de um terremoto, meados do século XVIII, que devastou a capital portuguesa. Né? Então a Nova Lisboa seria uma reorganização urbanística da cidade, que foi, como eu disse, devastada por um terremoto. Né? Alguns atribuem isso ao Brasil pelo interesse que o Marquês de Pombal tinha no Brasil, por várias coisas que o Marquês de Pombal fez, não pelo Brasil, mas buscando favorecer mais Portugal na sua relação colonial com o Brasil. Né? Mas enfim, esse é o primeiro nome, eu botei porque uma parte da historiografia brasileira atribui a ele um primeiro movimento mudancista nesse sentido. Tá? O que de fato tem, na verdade, vem de propostas de nome, vem do século XIX, do início do século XIX, já com José Bonifácio, que já citei em nos outros 2 episódios. Enfim, fica à vontade para ver na ordem que quiser, mas o José Bonifácio, em 1821, ainda com o Brasil colônia, e isso eu já falei também, ele redigiu instruções à representação paulista que iria às cortes de Lisboa discutir assuntos da colônia na metrópole. Em 1823, né, nessas instruções, ele falava de uma interiorização da capital, e aí eu prometi que ia falar nesse episódio, ele tinha ideias muito nobres sobre a abolição, mas não a abolição pela abolição, como aconteceu no Brasil, mas algumas décadas depois, né, que os negros escravizados, agora não forros, né, mas libertados pela Lei Áurea, ficaram à míngua, sem nenhum tipo de compensação, compensação que inclusive teve para os senhores de escravos. Para se ver como como o nosso país ele não se preocupa muito com a base, só com o topo. O José Bonifácio pensava de uma capital interiorana não só para proteger a casa imperial, no caso, né, o imperador, dos ataques marítimos que poderiam vir e que seriam facilitados por estar sediado o Império no Rio de Janeiro, à beira do Oceano Atlântico, e como o Van Hagen fala, o Visconde de Porto Seguro fala, em muitas oportunidades, estando no litoral faz fronteira com as maiores potências do mundo. Né? Mas o Bonifácio ia um pouco além disso, apesar de ser anterior, né, as suas propostas seriam anteriores, até por sua vida, ao Visconde de Porto Seguro. O Bonifácio pensava na ocupação do território brasileiro justamente para impedir, primeiro, para o Brasil aproveitar ao máximo sua capacidade. Muita gente, eu me incluo nesse rol de pessoas, creem que essa dimensão territorial continental que o Brasil tem é um dos grandes impulsionadores de um possível desenvolvimento, que a gente não viu ainda, mas um possível desenvolvimento que o Brasil possa ter. O Bonifácio pensava assim, e pensava que esse território poderia ser ocupado por pequenos agricultores familiares, mas principalmente pelos negros libertos, que teriam suas propriedades de terra
o que André Rebouças depois veio chamar de democracia rural, né? Para desenvolver-se tanto quanto pessoa, mas para desenvolver o país também. A gente sabe que a agricultura familiar é a parte da agricultura que nos alimenta, né? Que nos dá a soberania alimentar. O Bonifácio tinha essas propostas e em 1823, aí depois da independência, da qual ele foi artífice, né? Da qual ele foi o patriarca, depois da independência o Brasil se voltou para a elite brasileira se voltou para redigir a primeira constituição do país, enquanto país soberano, a primeira mesmo, já que vivia sob as égides do ordenamento jurídico português. Nas discussões da Assembleia Nacional Constituinte, ele entregou aos constituintes um projeto novamente de interiorização da capital, inclusive subiu à tribuna para discorrer sobre isso, sobre a importância de se mudar a capital, de se tirar a capital do Rio de Janeiro, para a conquista de fato do território brasileiro, e sugeriu um nome. Ele sugeriu Petrópole, em homenagem a Pedro, né? Polis do grego para cidades, e Petro do latim de Pedro, né? De pedra, do que vem da pedra, do que tem a força da pedra. Essa é a segunda proposta de nome que a gente tem para uma nova capital do Brasil. Ele propôs uma outra, mas que só vou falar um pouco mais para frente. Com base nessas instruções, então esse é o segundo nome, né? Com base nessas instruções, tanto para as Cortes de Lisboa, tanto na Assembleia Constituinte, um cidadão chamado Palmiro Menezes, ou Palmiro Menezes, redigiu, né, desenhou um projeto de cidade, um projeto urbanístico com base nas sugestões de Bonifácio. E, enfim, tem várias questões urbanísticas, e aí, como uma sugestão de nome também, ele põe Cidade Pedralha, né, que seria uma outra homenagem a Dom Pedro I, o imperador do Brasil, e o libertador do Brasil, né, que proclamou a independência brasileira. Cidade Pedralha é o terceiro nome proposto na história para a capital brasileira. Para a terceira capital brasileira, na verdade, né? Passados mais algumas décadas, o Visconde de Porto Seguro, que é o Francisco Adolfo de Van Hagen, um militar, engenheiro e chefe da missão diplomática brasileira na Áustria, nesse livro aqui, Questão da Capital, Marítimo no Interior, que reúne uma série de pensamentos e considerações dele sobre a mudança da capital. Como eu disse, ele pensava principalmente no aspecto da segurança, mas no sentido puro da palavra, ele era racista, né? Ele tinha a ideia de que os africanos, os índios, eram os seres humanos inferiores. Era um pensamento vigente à época, né? O Bonifácio, por exemplo, era um homem à frente do seu tempo. O Van Hagen, em alguns aspectos, era um homem à frente do seu tempo, mas em outros aspectos era um homem... Sou um carro aqui, né? Tá difícil gravar no meio da pandemia, mas vamos lá. Era um homem do seu tempo, em muitos aspectos, e um deles é esse, né? A gente analisar X ou A, ou Y, ou Z, ou B, com os ideais que a gente tem hoje, que vieram principalmente do final do século XIX, final do século XIX, século XX e início do século XXI, que é no que estamos agora, configuram um anacronismo, apesar de ser sempre bom a gente reavaliar os heróis que a gente forja, os heróis que a gente admira, partindo do pressuposto de uma sociedade melhor. Enfim, tem pra que falar isso, né? O Van Hagen tinha ideias de inferioridade da raça negra e dos povos originários do Brasil. Então ele pensava em construir no interior do Brasil, além de uma capital, além de uma sede dos maiores poderes do país, uma colônia, uma cidade de colonização europeia, para que viessem imigrantes europeus num intuito de embranquecer a população brasileira, como Vargas teve,
né? O Dom Pedro II tinha esses ideais também, Vargas teve e Van Hagen tinha também. E ele pensava, tanto que aos 60 anos, já na década de 1870, ele deixou a missão diplomática na Áustria, pediu uma licença de 6 meses e veio para o Brasil percorrer em lombo de burro o Planalto Central brasileiro e para localizar, a princípio, uma cidade que fosse ideal, aprazível para a imigração europeia. Nesse meio tempo, ele já tinha também ideais de mudança da capital, como eu disse em outro episódio, mas ele já tinha esses ideais e observou aqui no Planalto Central uma cidade que poderia ser tanto da imigração europeia, quanto uma sede do poder imperial, um local que poderia ser, onde poderia ser erguida essa cidade. Ele põe isso, ele propõe esse projeto de cidade e dá o nome de Imperatória, né? Mais um nome dos 4 que a gente falou até agora, o terceiro que se guiaria pelos mandatários, né? que homenagearia os mandatários do Brasil, no caso a família imperial, no caso a casa imperial dos Orleans e Bragança, né? Seria a Imperatória. Esse é o 4º nome que a gente pode botar como sugestões de nomes para a terceira capital do Brasil. Mais um tempo se passa, pouco depois da publicação desse livro, que data de 1877, segundo o meu amigo, jornalista, pesquisador e ex-diretor do Instituto Histórico Geográfico do DF, o Jarbas Silva Marques, é um livro póstumo, né? Mas 5 anos depois, 12 anos depois disso, vem o golpe republicano, né? O golpe de Deodoro, como a família, como o André Rebouças, na verdade, que era muito próximo do Palácio Imperial, falou. Nesse golpe, mudou-se a forma de governo no Brasil, né? Deixou-se a monarquia de lado, foram exilados os monarcas, a família imperial, a família real brasileira, foram exilados, e para se ter um novo ordenamento jurídico, já que o nosso ordenamento jurídico datava de 1824, uma Constituição que foi rasgada, que foi retomada, que foi desrespeitada várias vezes pela Casa Imperial, por Dom Pedro I e por Dom Pedro II, constituições autoritárias, constituições centralizadoras, com poder moderador, inclusive, que muita gente acha que tem na Constituição de 88, mas ok, né? Ok nada, né? Mas, enfim, vamos tocar. Um novo ordenamento jurídico precisava ser feito. E isso foi feito já no ano seguinte do golpe republicano. Em dezembro de 1890, os constituintes se reúnem e é importante falar que a história é sempre contada pelo lado dos vencedores, né? E Tiradentes morreu como um derrotado, um inimigo do Estado, né? E quando vem a República, ele que tinha ideais republicanos mais 100 anos antes da República, né, do golpe republicano, foi novamente exaltado. Tanto que as representações que nós temos de Tiradentes, eu não sei se tem alguma aqui, não tem, mas vamos lá. Tanto que as representações que nós temos de Tiradentes foram feitas 100 anos depois de sua morte, um pouco mais de 100 anos depois de sua morte. Por quê? Porque a República precisava de heróis. Houve ressignificação dos signos nacionais, né? Alguns permaneceram como o hino nacional, mas veio o hino da República, veio o próprio Tiradentes, né? E algumas batalhas do Brasil, como a Guerra do Paraguai, que já tinham tido grande importância durante o Império, também tiveram uma nova ressignificação, né? Passaram por um aumento do status, né? Por um incremento do status da Guerra do Paraguai, porque o golpe republicano foi dado por gente que lutou na Guerra do Paraguai. O próprio Deodoro, o próprio Floriano Peixoto, que foi presidente logo depois de Deodoro, né? Então, a Guerra do Paraguai também passou por essa ressignificação. A principal delas foi Tiradentes, como eu falei, que morreu, isso vale lembrar, que morreu careca e sem barba, porque ele era militar, ele era um alferes. E os militares, mesmo presos, precisam seguir a disciplina militar de raspar cabelos e raspar as barbas. E a gente tem a imagem dele até hoje de um cara que morreu barbado, cabeludo, numa representação muito próxima do Cristo europeu, do Cristo visto pelos olhos europeus, né? E essa ressignificação é muito clara nos debates da Constituição de 91, que foi erigida em 91,
quando alguns deputados, inclusive Virgílio Damásio, que eu já citei, parlamentar baiano, já citei em outros vídeos, quando ele vai à tribuna para falar sobre a mudança da capital, ele cita, por exemplo, a Bolívia, que tem o seu nome graças ao Simão Bolívar, que foi um dos libertadores da América. Ele cita os Estados Unidos, né, com sua capital Washington, em homenagem a um dos seus grandes heróis. Né? E ele vai citando algumas outras cidades, alguns outros países que têm em seus nomes, nos seus títulos, homenagens a heróis nacionais. Né? E aí, nesse sentido, ele fala por que nós, que temos Tiradentes como um grande republicano nacional, o que é uma mentira, porque Tiradentes não tinha sentimento nacionalista, era impossível que ele tivesse, é um anacronismo, como eu falei, que ele tivesse um sentimento nacionalista, porque não se tinha esse sentimento de pátria no Brasil naquele momento, na segunda metade do século XVIII. Não havia esse sentimento. Então é impossível que Tiradentes o tivesse, e a República de Tiradentes seria uma república mineira. Não seria uma república brasileira, seria uma república mineira, instaurada com sede em São João del Rei. Tem no livro do Van Hagen, ele fala muito claramente isso, em São João del Rei, que era a cidade luz da província mineira. Então ele propõe essa cidade de Tiradentes, que seria o quinto nome, né, que seria proposto para a nova capital do Brasil, em homenagem ao herói, em homenagem à República, né? E a gente, como eu disse, é muito claro que a história é contada pelo lado dos vencedores, sempre exaltando o lado dos vencedores. Né? Como o golpe republicano logrou sucesso, eles foram os vencedores daquele período, e aí é o primeiro nome, né, registrado, excetuando-se o Nova Lisboa, é o primeiro dos 4 nomes registrados que não homenageia, que eu já falei pelo menos, né, que não homenageia uma casa imperial, que não homenageia um governante, homenageia um mártir, né, que foi feito mártir da República, né, um mártir republicano, que não poderia, inclusive, ser exaltado pela casa imperial, porque a Dona Maria a Louca, foi quem assinou a sentença de morte de Tiradentes, que foi o único morto, o único dos inconfidentes morto. Né? Então, não teria como, ele era inimigo da casa imperial brasileira. Né? Enfim, vamos lá. Mais um tempo se passou, a chama mudancista deu uma apagada no início do século XX, de 1897 a 1946, quando se redige a nossa 4ª Constituição, a chama mudancista se apaga. Tanto que em 1937, na Polaca, que foi inspirado na Carta Fascista da Polônia, ditatorial de Vargas, né? O artigo da Constituição que previa a mudança da capital, ele some. Ele é tirado, no mesmo lugar parece que o Brasil mantém sua divisão territorial com capital, né, com sede no Rio de Janeiro. Em 45 Vargas cai, em 46 cai num travesseiro, né? Mas em 46 redige-se uma nova Constituição na redemocratização do país. Inclusive Juscelino Kubitschek era um dos constituintes que redigiram essa Constituição, e volta o dispositivo mudancista de que a capital brasileira seria edificada no interior do país, uma área de tantos quilômetros quadrados, etc, etc. Quando vem essa Constituição, não se tem uma disputa de nomes para ela, mas se tem um novo movimento em torno disso. É formada a Comissão Paulo Coelho, que inclusive foi muito bem elaborada pelo general Paulo Coelho, que tem esse relatório aqui, que é a princípio secreto e reservado, obviamente depois foi tornado público, no qual ele consulta, bem rapidamente falando, mas no qual ele consulta o Estado-Maior do Exército, o Estado-Maior-Geral, sobre a possibilidade de uma mudança para a área onde Luiz Cruz, lá no final do século XIX, tinha proposto, o Quadrilátero Cruz. Enfim, ele faz vários estudos sobre isso, foi realmente genial na comissão de localização da nova capital. Mais um tempo se passou, quando Vargas assume, ele dá o comando dessa comissão para o general Aguinaldo Caiado de Castro. E o Aguinaldo Caiado de Castro também ressalta que é ali mesmo onde o Cruz previu, contrata a aerofotogrametria norte-americana para mapear o
o território, né, que o Cruz tinha definido, que era um território grande, 14.400 km², né, o Distrito Federal atualmente tem 5.200 km², né, para você ter noção, quase um terço. Mas contrata essas coisas, fazem vários sítios por causa da especulação imobiliária, que eles também falam disso aqui nesse relatório do Exército, né, do Estado-Maior e do Estado-Geral. Eles falam da especulação imobiliária, de gente querendo lucrar em cima da mudança da capital, etc, etc. Tá? Essa comissão passa depois para o Marechal José Pessoa, que era irmão do João Pessoa, que foi assassinado por motivos passionais, né, em 29, logo depois de perder as eleições na qual ele disputou junto a Getúlio Vargas, e aí deu o motivo, enfim, emocional, né, enfim, deu um mote para a Revolução de 30, né, que Vargas saiu do Rio Grande do Sul, etc, foi para o Rio de Janeiro, amarrou, os gaúchos amarraram lá os cavalos no obelisco do Rio de Janeiro, e o Marechal José Pessoa faz novos estudos, faz novas considerações a respeito disso, e quando ele entrega o relatório para o presidente recém-eleito Juscelino Kubitschek, ele propõe o nome de Vera Cruz, que seria uma homenagem aos portugueses, seria uma demarcação temporal de quando os portugueses em 1500 invadiram o Brasil, para quando em 1950 e poucos a nova capital brasileira seria construída. E aí seria um marco temporal, mostrando grandes fatos, tanto que na primeira missa em 57, aqui do Distrito Federal, né, da nova capital, na primeira missa, o padre que celebrou a missa fala disso, né, que os portugueses celebraram a primeira missa do Brasil lá em abril de 1500, e eles estavam celebrando no Planalto Central a primeira missa da nova capital, e era um marco histórico e tudo mais, tinha toda essa representação histórica, né. Juscelino não aceita, redige a mensagem de Anápolis, junto com Santiago Dantas, que era o seu consultor jurídico, redige a mensagem de Anápolis, na qual institui a nova CAP, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, que seria a ferramenta para se fazer a nova capital. E no seu 33º parágrafo, ele dá o nome, né, da nova cidade, fala que a capital será construída no Planalto Central e que se chamará Brasília. E era uma homenagem ao José Bonifácio, que em 1823, junto com o nome Petrópole, que foi o segundo que a gente comentou, falou que a capital poderia se chamar Petrópole, em homenagem ao Pedro, ou Brasília, em homenagem ao Brasil, né? E aí, para finalizar, tem uma consideração de um amante da língua portuguesa, que trabalha com a língua portuguesa, né? Que Brasília é o derivado de Brasil, e que o gentílico que a gente tem brasileiro é um gentílico gramaticalmente incorreto e um pouco depreciativo, porque brasileiro, o sufixo eiro, é utilizado para designar profissões, como tesoureiro, como banqueiro, jornaleiro, que vende jornais, que ganha vida vendendo jornais. Hoje já é pejorativo também, mas lixeiro, né, que ganha vida recolhendo lixos. Enfim. E esse nome era utilizado para os traficantes de pau-brasil que levavam pau-brasil daqui para a Europa, né, que foi a nossa primeira grande mercadoria de exportação, nosso grande produto de exportação. Depois, já quando o pau-brasil, já saímos do ciclo do pau-brasil e etc., os portugueses passaram a utilizar o brasileiro como um pejorativo para o Brasil, para os nascidos no Brasil, porque se tinha essa diferenciação. E virou esse pejorativo, assim como a gente tem no imaginário popular que o português é burro, tinha-se que o brasileiro era um traficante, que o brasileiro era um fora da lei, enfim, etc, etc. Tá? Então, o gentílico correto para o Brasil, pelas regras gramaticais, seria, no caso de um homem, né, um ser humano do sexo masculino que se identifica como homem, seria brasileiro, seria brasiliano ou brasiliense, que é o gentílico que se usa para quem nasce em Brasília, né? Eu pratico o brasiliense, né? Eu não sou nascido em Brasília, mas me considero uma parte da cidade. Então, até nisso, o José Bonifácio era um homem à frente do seu tempo, né? E Juscelino, num justiçamento histórico, numa atitude muito nobre,
né, deu como homenagem ao patriarca da independência, que é um dos maiores brasileiros da história, um dos maiores brasilianos da história, deu essa homenagem ao patriarca da independência, que virou também o padrinho de Brasília, né, que batizou Brasília. E esses são os 7 nomes, foram todos? Foram Nova Lisboa, Petrópolis, Cidade Pedralha, vou colar, Imperatória, Cidade Tiradentes, Vera Cruz e Brasília, o nome que Bonifácio pensou em 1823 e em 1956 Juscelino registrou como o nome da cidade que viria a nascer 4 anos, 1000 dias depois. Tá bom? Valeu, gente, um abraço.